Olá, caros alunos, bem-vindos ao nosso curso de grego. Na aula de hoje, nós falaremos do adjetivo. O adjetivo grego concorda em gênero, número e caso com o substantivo que qualifica. Vejamos o seguinte exemplo. Rho apóstolos, rho agathos, kerysei, ton, logon. Novamente, rho apóstolos, rho agathos, kerysei, ton, logon. O bom apóstolo está pregando a palavra. Perceba que o adjetivo agathos, ele está no gênero masculino, porque ele concorda com o substantivo apóstolos, que está no gênero masculino. Também agathos está no singular, porque apóstolos está no singular. E, finalmente, o adjetivo agathos, nesta frase, concorda com o substantivo apóstolos no caso. Ambos estão no caso nominativo. Veja a frase a seguir. To pneuma, to hagion, hopo telei, pnei, to pneuma, to hagio, hopo telei, pnei. O Espírito Santo, onde quer, sopra. Ou o Espírito Santo sopra onde quer. O adjetivo é hagion. Hagion concorda com o substantivo ao qual qualifica, que é pneuma, em gênero, número e caso. Em gênero porque hagion está no neutro. Pneuma é uma palavra que está no gênero neutro. Hagion está no singular, porque o substantivo pneuma, ao qual hagion dá uma qualidade, também está no singular. Hagion está no caso nominativo, porque pneuma está no caso nominativo. Então, o adjetivo, retomando isso, o adjetivo ele concorda com o substantivo em gênero, número e caso. Veja a frase seguinte. Ré, psyché, ré, agapeté, sós detai. Novamente, ré, psyché, ré, agapeté, sós detai. A alma amada é salva. O adjetivo é agapeté, que concorda com o substantivo psyché em gênero, número e caso. Gênero por quê? Agapeté está no feminino. Psyché é uma palavra feminina. Número, agapeté está no singular. Psyché está no singular. E caso, agapeté está no caso nominativo, porque qualifica a psique que está no caso nominativo.
Vejamos um último exemplo. Ho ángelos. Ho poneros elten. Apó tu uranu. Ho ángelos, ho poneros elten apó tu uranu. O anjo mau veio do céu. Ho poneros. Aqui no caso, poneros é o adjetivo, concorda com ângelos. Em gênero, porque está na forma, no gênero masculino. Em número, porque está no singular, como ângelos está no singular. E caso, está no caso nominativo, porque ângelos está no caso nominativo. O adjetivo grego pode assumir a função atributiva ou predicativa. Ele assume a função atributiva quando atribui uma qualidade ao substantivo e assume a função predicativa quando se torna o predicativo do sujeito. Vejamos alguns exemplos. Ho logos, ho agathos, en to cosmo, en ho logos, ho agathos, en to cosmo, en. A boa palavra no mundo estava. Neste caso, o adjetivo agathos assume a função atributiva porque está atribuindo uma qualidade ao substantivo logos. Neste caso, perceba que o adjetivo também leva o artigo definido. Ho logos, o substantivo leva o artigo, e o ho agathos. Agathos também leva o artigo. Neste caso, nós traduzimos a boa palavra. O mesmo ocorre no exemplo seguinte. Ré, sdoé, ré, aleté, en, to, curio, estin. Novamente. Ré, sdoé, ré, aleté, en to, curio, estin. A vida verdadeira no Senhor está. Veja que o adjetivo aleté leva ao artigo definido, no caso é o artigo feminino singular, porque ele está qualificando os doé, que também leva artigo. Então, se eu quero dizer a vida verdadeira, eu digo res doé, ré, aleté. Veja o exemplo seguinte, no qual falaremos da função predicativa do adjetivo. Ho, theos,
pistos. Ho theos pistos. Neste caso, o adjetivo pistos não tem o artigo. Ele serve como predicado de uma oração nominal. A tradução, ela fica assim: Deus é fiel. Se eu quisesse dizer o Deus fiel, eu diria assim: Ho theos ho pistos. Neste caso, o adjetivo levaria o artigo. Mas como nós temos apenas ho theos pistos sem o artigo definido, logo o adjetivo assume a função de predicado. Deus é fiel. A ordem pode ser invertida. Por exemplo, pistos ho theos. Ou seja, fiel é Deus. O sentido é o mesmo. Deus é fiel. Então, notem que, quando nós temos um adjetivo na função atributiva, ele leva o artigo definido, como o substantivo que ele qualifica também leva o artigo definido. Quando o adjetivo está na função predicativa, o adjetivo não leva o artigo definido. Apenas o substantivo é que tem o artigo. Vejamos algumas frases para nós fixarmos esses conteúdos. Ho theos legei. Ton logon ton aletinon ho theos legei ton logon ton aletinon. Deus diz ou está dizendo a palavra verdadeira. Na frase ho theos legei ton logon ton aletinon, o verbo é legei. Aqui nós temos o verbo na terceira pessoa do singular do presente do indicativo da voz ativa do verbo lego, significa digo. Portanto, ele ou ela diz. Qual é o sujeito do verbo legei? O sujeito é ho theos. Aqui nós temos o sujeito da oração. Como sabemos que theos é o sujeito? Porque theos está no caso nominativo, segunda declinação, portanto, um substantivo masculino, acompanhado do artigo definido também no acusativo. Portanto, ho theos é o sujeito. Mesmo que ho theos estivesse no final da frase, porque ele, o substantivo, está no caso nominativo, seria igualmente o sujeito. Agora, ton logon ton aletinon constitui-se do predicado. Veja que logon, acompanhado do artigo ton, traz a desinência de acusativo. Então, aqui nós temos a forma de objeto direto
do verbo em relação ao verbo legei. Deus está dizendo o quê? Está falando o quê? Ton logon, a palavra. Nesse caso, a gente tem o acusativo singular, a forma de acusativo singular masculino. Portanto, temos aqui segunda declinação. Ton aletinon combina, veja o final com nu, combina com o logon, porque o adjetivo aletinon, ele está qualificando a palavra logon. Logo, a palavra verdadeira. Também aletinon está na forma de acusativo singular masculino. Segunda declinação. Se a palavra verdadeiro estivesse relacionado a theos, aletinon não estaria na forma de acusativo, estaria como aletinos. Ho aletinos, porque assim concordaria com o sujeito theos, mas não é esse o caso na frase. Portanto, aletinon refere-se à palavra. A tradução, Deus diz ou está dizendo ou está falando a palavra verdadeira. Hoje nós falamos a respeito do adjetivo. Bons estudos e até a próxima aula.